E agora nós vamos para um bloco de notícias maravilhosas que só acontecem aqui no Brasil. Temos inclusive vinheta, produção. It is an area which we call the Twilight Zone. Twilight Zone. Vamos ao print. Este print está sensacional. Bota o print ali. Homem é preso por furtar café e picanha de supermercado no Distrito Federal. O suspeito já possui passagens pela Polícia do Distrito Federal. Meu querido Rafael Sati. Eu tô falando para vocês, cara, Ô, Rafa, isso é exercício regular do direito, cara. Isso é exercício regular do direito. Eu tô falando com vocês, cara, com um governo desse, com o preço do café nas alturas, da picanha, precisa de sanção para quê? Esse governo ele é autodestrutivo, veja. O cara foi preso por roubar picanha e café. Não, e é super justo, né? Porque é um tipo de mercadoria que tem que ser levada e transportada naqueles caminhões, naqueles carros blindados de transporte de valores, porque isso é produto caro. Quem está consumindo café, comendo ovo e comendo picanha, meu irmão, essas pessoas estão na elite brasileira justamente em razão da alta dos preços. Hoje, antigamente você comprava 30 ovos com R$10. Hoje você compra 10 ovos por R$30. É essa loucura. Não foi falta de aviso, eu digo sempre, esta culpa eu, Rafael Sati, não carrego. Eu não fiz o L e é evidente que a nossa audiência querida e qualificada também não o fez. Olha, estou brincando aqui com uma coisa séria, mas é uma grande verdade. As pessoas hoje perderam o acesso a esse tipo de produto. Esses que estão em evidências, né? Em evidência, melhor dizendo, o café, o ovo e a picanha. Mas assim, a picanha sempre foi uma coisa mais figurada, porque o pobre, nas gestões do Lula, principalmente, nunca teve acesso a essa carne, que é uma carne de primeira. Mas você tem outros produtos, você tem o óleo de soja, você tem o azeite, você tem o açúcar, você tem um monte de produtos que estão acima da média e muito mais caros hoje nas prateleiras dos supermercados. A dona Maria, o seu José, não consegue mais ir para a prateleira, ir para dentro do supermercado e olhar a prateleira em paz. Ela tem que fazer as contas, tem que levar a calculadora para dentro do mercado. Eu tive uma infância muito pobre, muito limitada financeiramente, não há demérito nenhum nisso, era a realidade da minha família. Eu me lembro perfeitamente quando eu ia no mercado com a minha mãe. A minha mãe, a gente, quando criança, vai lá, né, sai pegando os biscoitos, aquelas besteiras, né, que a mãe fala, só comprou besteira. E a minha mãe passava primeiro o necessário, né, que era o arroz, era o feijão, aí passava a carne, o produto de limpeza e, no final de tudo, o meu biscoito que passava. Meu biscoito passava, às vezes, quando passava. E, com certeza, era um hábito meu botar os meus biscoitos naquela cestinha ali daqueles produtos que você simplesmente desistiu de levar. Eu imagino hoje a dona Maria, o seu José e o filho dele, o Enzo. Eu imagino o Enzo hoje entrando no supermercado com os seus pais, e o pai está deixando a carne, o pai está deixando o óleo, o pai está deixando o azeite, o pai está deixando o café. O pai está deixando o café ali naquela bandejinha de produtos que ele não vai conseguir levar. Isso é muito triste. Essa é a realidade do país que tem como governante um bandido mentiroso e que promete, desde o ano de 2002, no exercício do seu primeiro mandato, erradicar a pobreza e tirar o Brasil do mapa da fome. Não é possível. 2002, 2004, 2008 com Dilma Rousseff, 2014 com Dilma Rousseff, e agora de novo em 2022, 23, evidentemente, esse homem está no poder prometendo a mesma coisa. Então tá aí, o resultado é isso. As pessoas estão roubando. Não é dinheiro, não é celular, não. As pessoas estão roubando picanha e café. É o fundo do poço para o nosso país. É o fundo do poço para a nossa gente, que já vem sofrendo durante muitos anos. Teve um respiro no período do governo Bolsonaro que, com pandemia e guerra, ainda assim conseguiu viabilizar subsídio na pandemia, no que diz respeito ao Auxílio Brasil, né? Um governo de austeridade, de economia, com as estatais dando lucro, e isso, óbvio, refletindo no bolso do contribuinte, o poder de compra. Eu vi um vídeo, para finalizar minha análise, recentemente, do deputado Carmelo Neto,
e ele tinha lá o cartaz do supermercado de 2020, 2021, com os preços recém-saídos da pandemia e os preços de hoje. Assim, algo absurdo. Aumentaram muito os preços das gôndolas dos produtos do supermercado. E só quem sofre, é óbvio que o Brasil inteiro sofre, melhor dizendo, mas quem mais sofre com esse processo de encarecimento dos produtos é justamente a Dona Maria e o seu José, o cara da favela, é o mais pobre, é o mais vulnerável, é o cara que está nos interiores do nosso país. Lamentavelmente, Paula Marisa. Verdade. Agora, Jeff, justiça seja feita. Durante a campanha, o Lula prometeu que a picanha ia custar o preço de um cafezinho. E realmente, na atualidade, infelizmente, estão custando a mesma coisa. Você vê que dai a César o que é de César, né? O Rafael fez uma análise perfeita. O povo tem que cobrar isso do presidente. Agora veja, né? Nós temos uma política histórica brasileira do povo esperar que o político entregue alguma coisa, né? É o vereador que dava a dentadura. Eu não voto mais nesse vereador porque ele prometeu uma cadeira de roda e não me deu. Então o povo, historicamente, o brasileiro carrega isso, né? De ganhar as coisas do político, quando o político não tem essa função, essa atribuição. Agora, o presidente Lula, ele criou essa falsa expectativa por causa de pleito eleitoral, para querer voto. Ele sabe que não ia entregar, né? Até porque com a roubalheira que é de costume do seu partido, é impossível ele entregar. Agora, falando de direito penal, nada justifica esse furto. Não sei se é roubo ou furto a notícia a gente dá risada dela, de trágico que é. Obviamente é um reflexo da economia. Isso é qualquer análise de criminologia. Aumentou a dificuldade financeira, aumenta os crimes patrimoniais. Isso é natural. Agora, se não teve uma arma de fogo, né, teve um furto. O furto é aquele crime sem violência ou grave ameaça. Vou lá e pego. Tá? É errado, gente. Isso é crime. O direito penal fala que no caso do furto falimentar, ou seja, eu estou passando muita necessidade. Se eu não pegar aquele pão, eu vou morrer de fome. Há o direito penal nesse ponto dizendo, nesse caso não é crime por um estado de necessidade. Agora veja, uma pessoa fica sem o café, a não ser que essa pessoa seja comprovadamente, né, viciada em café. Agora, isso é óbvio, está havendo um furto como esse por própria revolta do povo. Agora, coitado do comerciante, ele não tem culpa que esse inconsequente, esse irresponsável fez essa promessa que ele não tinha como cumprir, não cumpriu. Agora o comerciante pagou caro no café, porque o dono do mercado pagou caro para comprar esse café, pagou caro para comprar essa picanha. Então ele não pode ser vítima do furto também. Então nada justifica esse furto que é errado. Mas óbvio, é uma bolha, é uma cadeia de problemas de cima para baixo e está refletindo. Isso é sintoma de que a economia vai mal. Quando aumentam os furtos, é sintoma de a economia vai muito mal. Então é nítido que o Brasil está numa decadência econômica e começa a refletir. Aumenta os roubos, aumenta os furtos, o Estado já não vai conseguir combater esses crimes patrimoniais porque as pessoas começam a culpar o Estado. As pessoas começam a selecionar o Estado como inimigo e então acham que estão no direito de fazer isso porque o Estado não está entregando. Agora, o dono do mercado também não tem culpa disso, é uma vítima desse sistema caótico.